E por falar em aumento de preço para o consumidor, deve ser votada hoje na Câmara dos Deputados a criação da CSS, a Contribuição Social para a Saúde, o que na verdade é a recriação da CPMF, agora com uma nova alíquota. E pode parecer estranho, mas o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse ontem não achar que a CSS seja primordial para garantir recursos para esta área. Para o ministro, outras medidas poderiam ser tomadas, por exemplo, aumento do imposto sobre cigarro e bebidas alcoólicas. E o nosso entrevistado para falar sobre esse assunto é o consultor de legislação tributária, Christian Machak. Bom dia, Christian. Bom dia. O governo vive alardeando aí a arrecadação recorde, então por que precisa de mais um imposto, mais um tributo? De fato, não haveria justificativa para a cobrança de um novo tributo, né? Essa arrecadação se comprova, se nós olharmos nos últimos 5 anos, ela tem crescido em média 8% ao ano, quase o dobro do PIB no mesmo período. Então, não faltam recursos, falta administrar melhor os recursos que o governo já tem à sua disposição. E o governo fala que essa contribuição seria parecida com a CPMF. No que ela seria parecida e como é que ela seria cobrada na prática? Ela seria quase idêntica no seu mecanismo de arrecadação, né? Ou seja, o fato que gera a cobrança do imposto é o mesmo. Toda vez que sai dinheiro da conta bancária, seria cobrada a CSS, assim como era cobrada a CPMF. No entanto, a alíquota que está sendo proposta agora é um pouco mais suave. Estamos falando de 0,1% contra 0,38% na época em que a CPMF ainda estava em vigor. E quem sofreria mais? As mesmas pessoas, ou seja, os consumidores, as empresas que também já vinham sofrendo com a CPMF? De fato, todos acabam sofrendo com a CPMF ou o CSS porque é um imposto, digamos que tem malefícios universais. Ele tanto onera os empresários, né, quanto os consumidores que acabam pagando pelo custo desse tributo nos preços. E o governo já tinha aumentado o IOF já, né? Para compensar essa perda da CPMF. Quer dizer, o consumidor pode acabar pagando esse aumento do IOF e mais ainda uma espécie de CPMF. Perfeito. Nós devemos ter, já tivemos em janeiro deste ano, a majoração da alíquota do IOF, que mais que dobrou, né? Ela era limitada a 1,5% ao ano para as pessoas físicas e passou para 3,38% ao ano. Né? E ainda temos a possibilidade da volta da CPMF sobre a forma de CSS. Quer dizer, ainda assim, vamos ter uma carga tributária resultante um pouco menor do que tínhamos na época da cobrança da CPMF. E essa proposta aí, essas alternativas apresentadas pelo ministro da Saúde, seriam viáveis, mais viáveis do que a criação, seriam mais leves do que a criação dessa CSS? De fato, são alternativas mais racionais. O ideal é não ter nenhuma cobrança adicional de impostos. Né? E como seria essa cobrança, por exemplo, no aumento do imposto sobre cigarro, bebidas alcoólicas e também parece armas também, né? Exato. Aí provavelmente ele deve aumentar a alíquota do ICMS e IPI sobre esses produtos, né? Que são outros tributos cobrados das indústrias. Daí, no caso, quem sentiria no bolso seria as indústrias e não a população. Perfeito. Os consumidores e as indústrias desse setor especificamente, né, que hipoteticamente causam mais danos à saúde, é que seriam penalizados. Você acredita que essa CSS vai passar? Existe uma possibilidade muito concreta de ela ser aprovada pelo fato de se tratar de uma lei complementar. A lei complementar ela necessita de menos votos na Câmara e no Senado para ser aprovada. Então, é razoavelmente provável que nós tenhamos a aprovação desse tributo. E é provável também, na sua opinião, que esse novo tributo parte seja desviada também, como foi da CPMF, quer dizer, não ia para a saúde, tudo não ia para a saúde, ia para outros fins também? Então, a história nos mostra que, apesar do propósito nobre com o qual foi criado a CPMF, a aplicação desses recursos acaba se desvirtuando ao longo do tempo. Então, no início da implantação da CPMF, mais de 80% dos recursos eram aplicados em saúde. Com o passar do tempo, um pedaço foi desviado para cobrir o rumo da Previdência, para atender o Fundo de Combate à Pobreza e para manter uma reserva de caixa do governo. Nada impede que tenhamos ou menos uma situação... Que a história se repita. Que a história se repita. Tá ok, então. Muito obrigada pela sua presença. Um bom dia. Bom dia.